Olá, meus amigos! Estamos aqui com mais um parecer de Eli Lopes Meireles. Olha, de São Paulo, 24 de agosto de 1984. O tema: Região Metropolitana, Zona Industrial. É discussão de uma lei estadual definindo áreas de indústrias em um município que integra a região metropolitana. É aquela famosa questão, né? Autonomia municipal, competências da região metropolitana, um tema bem tradicional. Interessante que na consulta há a seguinte menção: a resposta a esse quesito exige algumas considerações sobre as regiões metropolitanas, contempladas no artigo 164 da Constituição, sobre o fundamento da legislação estadual de zoneamento metropolitano e sobre a autonomia dos municípios. Detalhe, artigo 64 da Constituição, emenda número 1 de 69. Atualmente, a região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião estão no parágrafo 3º do artigo 25 e a competência é estadual. Detalhe interessante, olha como começa o parecer nos esclarecimentos de Eli. A Constituição da República permite que, para a realização dos serviços comuns, lei complementar federal estabelecerá regiões metropolitanas constituídas por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade socioeconômica. Com a Constituição de 88, a competência agora é estadual, então é lei complementar estadual que vai criar a região metropolitana, a aglomeração urbana e a microrregião. O tema do parecer é muito interessante porque traz como matéria de interesse comum o uso do solo, o uso do espaço urbano, que é uma matéria muito ligada à competência municipal, né? A plano diretor. E encontrar um solo urbano metropolitano, né, é uma dificuldade muito grande. Existem outros serviços comuns, como saneamento básico, gestão de recursos hídricos, em relação à administração da bacia hidrográfica. Isso você consegue enxergar como um interesse metropolitano, porque o rio cruza vários municípios e tal, né? Agora, definir o uso do solo, zoneamento urbano, que sempre foi uma atribuição municipal, mas no caso é também uma atribuição metropolitana. É difícil de enxergar, mas não deixa de ser uma atribuição metropolitana. O interessante é que o parecer fica dizendo, olha, o Estado não pode fazer lei sem passar pelo Conselho Metropolitano. E o município não pode deixar de aceitar a integração na região metropolitana, a sua integração na região metropolitana e as deliberações do Conselho. Então ele fica para lá e para cá, bem interessante, tem um item aqui, autonomia municipal. E diz assim: na mesma obra escrevemos que peculiar interesse não é interesse exclusivo do município, não é interesse privativo da localidade, não é interesse único dos munícipes. Mesmo porque não há interesse municipal que não seja reflexamente da União e do Estado-membro, como também não há interesse regional ou nacional que não ressoe nos municípios. Interessante que hoje a gente não fala mais Estado-membro, né? Sim, ente da federação, Estado da federação. E nos traz o respeito à autonomia municipal. Olha lá, não há, assim, ofensa à autonomia municipal, pois o município continua com a administração própria de tudo aquilo que for de seu peculiar interesse. Mesmo porque a Lei Estadual de Zoneamento Industrial Metropolitano não criou áreas industriais novas. Mais ainda, mesmo com relação aos serviços de interesse metropolitano, o município pode atuar supletiva e complementarmente com os aspectos de interesse local. Esse é, sem dúvida nenhuma, um momento delicado. O município integra a região metropolitana, o município tem voto no Conselho Deliberativo da região metropolitana, mas com certeza o município não perde as suas atribuições de peculiar interesse, que na Constituição de 88, interesse local, né? Artigo 30, inciso 1º, também atualizando aqui a expressão. Então, ele está, com este parecer, autorizando a região metropolitana a definir o uso do solo urbano. E eu chamo a sua atenção como essa atribuição é atual. É claro que ele está lá em São Paulo, né? Aliás, vale trazer aqui a menção, eu anotei aqui ao lado, a atual lei
da região metropolitana de São Paulo, no parecer, ele cita a Lei Complementar 14 de 73, ainda feita pela União, mas atualmente é a Lei Complementar 1139 de 2011. Lei Paulista 1139 de junho de 2011. Agora, eu vou fazer uso da legislação do Estado aqui do Rio de Janeiro, né, que a gente tem maior familiaridade, e ela é extremamente recente. Eu chamo a sua atenção para a Lei Complementar do Estado do Rio de Janeiro 184, de 27 de dezembro de 2018. E, no artigo 3º, quando ele fala interesse metropolitano, função pública de interesse comum, logo no inciso 1º, ordenamento territorial metropolitano, sobre a ótica do uso do solo em todos os seus aspectos. Então, integra a competência da região metropolitana. Como equacionar isso sem ferir a autonomia municipal é que é o X da questão. Por isso, insisto, o Conselho Deliberativo nos permite afirmar, o Conselho Deliberativo da região metropolitana, nos permite afirmar que o município não perde a competência, ele passa a compartilhar essa competência com os demais municípios da região metropolitana. E ele tem direito a voto. Vejam, aqui na região metropolitana do Grande Rio, seção 1 do Conselho Deliberativo, artigo 10. A região metropolitana do Rio de Janeiro adotará suas deliberações por meio do Conselho Deliberativo da região metropolitana, formada pelo governador do estado, que o presidirá, pelos prefeitos dos municípios que integram a região metropolitana e por 3 segmentos da sociedade civil indicados pelo Conselho Consultivo, todos com direito a voto, com os pesos especificados a seguir. E aí, nesse artigo 10, ele fecha com o inciso 8º, Estado do Rio de Janeiro tem peso 25 o seu voto. Município do Rio tem peso 15. E os demais municípios, de acordo com a sua população. Número de habitantes, aí vai caindo para 8, para 6, para peso 4, para peso 2 e assim vai. O município do Rio é o município polo, né? Uma das características de uma região metropolitana. Você tem sempre o município polo e os municípios ao seu redor. Por isso o município do Rio tem um peso diferenciado dos outros municípios. Então vejam que somente com a manifestação do Conselho Deliberativo, o Estado pode fazer uma lei para trazer regras para a região metropolitana. Não poderá um deputado estadual, por exemplo, sem passar pelo Conselho, propor algo, que é o caso do parecer. E ele alega que essa lei é inconstitucional. Mas, da mesma forma, o município precisa se integrar na região metropolitana, ele não tem o poder de não entrar, não existe essa possibilidade de se recusar a entrar. Uma lei complementar estadual o coloca na região metropolitana, desde que tecnicamente confirmado, ele passa a compartilhar assuntos de interesse comum. E aí o município revela a sua autonomia no seu voto lá no Conselho Deliberativo. Ok? É um tema muito importante e com o novo marco do saneamento básico, a região metropolitana vai ficar mais interessante ainda, hein? Fiquem atentos para esse estudo, porque esse parecer pode ser mais atual do que você possa imaginar. Tá legal? Então, mais um. Viva Eli Lopes Meireles, 30 anos sem Eli, foi um prazer, espero ter ajudado aí no seu estudo. Um abraço, até a próxima.